Quantos querem? Que andam passeando dentro do fogo. E não há, de fato, você é de Deus. Você não tem vergonha de mostrar que você é de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir quem agisse contrário. Fizeram o rei Nabucodonosor, claro que também o satrape. Coloca essa reação na vida das pessoas. Capítulo 4, nós vamos dar continuidade aqui, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que essa mensagem vai edificar muito a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias capítulo 4 diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro. O que aconteceu com Sambalate, gente? Ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aqui, irmãos, nós vimos no capítulo 3 que cada grupo tinha a função. Um reparava uma porta, outro reparava outra porta, outro ia para o lado do rio. Cada um tinha a sua responsabilidade. Então ele viu que aquele povo se uniu, o negócio estava andando, as coisas estavam funcionando. Porque quando as pessoas, o povo de Deus se une, o que acontece? Diz a Bíblia: Deus ordena a bênção. Se nós nos unirmos, irmãos, para qualquer propósito, dentro da palavra de Deus, tenha certeza que Deus estará ordenando a bênção sobre o povo dele, em nome de Jesus. E aí ele começa a se organizar e vai fazendo as coisas. E aí esses Sambalates, Tobias, Davi, todos eles se unem e ficam revoltados. Revoltados. Irmãos, nós temos que ter um certo cuidado com isso aqui, porque tem muita gente que se deixa abater porque alguém se levantou contra, fica irado, cria inveja. Irmãos, é o tema da nossa mensagem de hoje. Não dê crédito a invejoso. Não dê crédito a invejoso. Porque observe, ele ardeu em ira. Irmãos, a pessoa chega a esse ponto para ela infartar. Não é verdade? Já viu uma pessoa irada, como ela fica? A pessoa, ela começa a falar de maneira descontrolada. Ela perde o controle das coisas. Ela está irada de tal forma que ela não controla as suas emoções. Não é verdade? Ardeu em ira e se indignou a tal ponto de começar a escarnecer. Ou seja, ele viu que os judeus não estavam se incomodando com isso, começou a escarnecer. Escarnecer é o que, gente? Ficar zombando. Zombando, porque às vezes tem pessoas, de tanto alguém zombar, ela acaba o quê? Esmorecendo, desanimando. Aqueles que falam: nossa, eu ajudo tanto, eu me dedico tanto, e fica zoando, fica criando situações para me atrapalhar. Mas é assim mesmo, você não pode se deixar abater de forma alguma. Olha o que diz aqui no versículo 2: e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ou seja, ele se uniu, ele começou a espalhar uma fama negativa do propósito que aquele povo estava fazendo, irmãos. Olha que situação. Começou a envenenar. Pessoas contaminadas, ela tende a contaminar. Pessoas que estão sujas, ela tende a sujar as outras, tentar atrapalhar as outras. E nós que somos de Deus, que procuramos viver na palavra de Deus, não podemos dar crédito a esse tipo de coisa não, irmãos. Não podemos ficar alimentando essas coisas. Tem pessoas que são que caça, sabe? Ela vai à procura de alguém que tem algo de alguém vai falar, para ela ficar: é mesmo? Minha, como pode? E que isso, e que aquilo, irmão. Você não pode buscar, você tem que cortar essas coisas. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala para os irmãos, os outros que estavam em Samaria. O que estes fracos judeus estão fazendo? O que eles fazem? Não deram crédito. E às vezes também não dá crédito para mim, não dão crédito para mim, ou não dão crédito para você.
Mas é por isso que eu vou parar? Irmãos, nós temos que procurar analisar que quem nos chamou é quem nos capacita. Quem nos deu a missão é que nos garante a vitória em nome de Jesus. Quem nos deu a responsabilidade é que está conosco todos os dias, renovando nossas forças, para que não venhamos desanimar no meio do caminho, irmãos. Quem nos deu a missão é que vai nos dar também as estratégias, nos dizer a forma que devemos seguir para chegar ao objetivo, em nome de Jesus. Deus te deu uma responsabilidade, ainda que as pessoas digam, mas fulano de tal não tem capacidade, não tem condições alguma. Uma hora que eles chegam a falar, na parte final, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, porque você sabe que ficou ali somente o quê? Os destroços. E quem trabalhou já com construção civil sabe o que é isso aqui, irmãos. Eles não tinham costumes, o costume de ficar no trabalho braçal. Ele não tinha costume de trabalho braçal. Então imagina um povo que não tem costume, agora vai para o trabalho braçal. Ele vai até o momento que vai chegar o quê? O corpo começa a cansar. E aí, alguém provocando por fora, vai acelerar ainda mais o cansaço. Por quê? Se você dá crédito, começa a ter o desgaste emocional. Sim ou não? Você começa a se desgastar. Quando você começa a dar crédito a invejoso, a caluniador, você começa se desgastando. E vai se desgastando, vai se desgastando. Então o cansaço é mais rápido. Porque agora não é só o cansaço físico, também é o cansaço o quê? E tem que ter muito cuidado com o desgaste, com o cansaço mental. Sabia disso? Porque o cansaço físico, você pode tirar uma bela noite de sono e recuperar. E o mental? É ou não é verdade? Você pode, sei lá, ter um dia cansativo, uma manhã cansativa. Você almoça, você senta, não precisa nem deitar. Senta 15 minutos ali, encosta a cabeça em algum lugar. Depois de 15 minutos você levanta como? É ou não é verdade? Só 15 minutos. Você já levanta renovado, disposto já, e começa a quebrar pedra, enxugar gelo, fazer um monte de coisa. Um monte de coisa que você não fazia, você já se motiva já a querer fazer e resolver as coisas. É ou não é verdade? Você já levanta já disposto a tudo. Mas e a mente? A mente cansada de estar sendo alimentada por coisas negativas. Então é muito importante que você... Eu vou abrir um espaço aqui para vocês, em nome de Jesus, e comigo, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, para que vocês entendam esse nosso ponto de vista, à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus. Deixe marcado aí, para que possamos ganhar tempo, em nome de Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo de número 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, olha que coisa interessante isso aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, por favor, nisso pensai. Então, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é de boa fama, o que é justo, o que é puro, o que é amável, ele fala, se há algum louvor. Havia algum louvor nas conversas, na fala do Sambalate, por exemplo, irmão? Havia algum louvor? Então por que eu tenho que ficar pensando nisso? Por que eu tenho que ficar me alimentando com isso?
Irmãos, eu geralmente tento procuro bloquear conversas que não há louvor. Vocês conseguem me entender, por favor? Pessoas vêm às vezes, vêm com conversa, de fulano, isso aqui. Por favor, para com isso, que isso vai atrapalhar meu juízo. Não fala essas coisas não. Você tem que me falar coisas que vêm me edificar. Se vai me atrapalhar, vai tentar atrapalhar meu juízo, não fala não. Evita. Em nome de Jesus. Então já vou bloqueando a pessoa, travando a pessoa. Olha, por favor, para por aqui. Acabou a conversa. Mas nem comecei, mas não precisa nem começar mesmo não. Né? É uma pessoa outro dia veio para mim, pastor de Deus, eu tive um sonho com o Senhor. Sim, mano. Nossa, que negócio de sonho é esse? Meu Deus do céu, pastor, eu preciso lhe contar. Eu falei, não conte. Como assim? Eu preciso contar para o Senhor. Eu não quero nem saber. Não, mas foi de Deus. Então fala com Deus. Porque se foi de Deus, Deus vai confirmar o meu coração. Faz só orar. Não quer saber de nada. Aí alguém pode dizer, mas que ignorância, pastor. Não, Deus não falou, não foi com ela. Fica com ela, vai orar. Se foi uma coisa contra, ruim, ore para que Deus venha quebrar. Se foi coisa boa, ore para que venha dar certo em nome de Jesus. Mas não quero saber não. Porque se você tem gente que fica, ele é movido por isso. Alguém fala, tive um sonho. Ele, nossa, me conte como foi. Ele mesmo já fica naquela ansiedade para saber. Cria uma expectativa, curiosidade. Cuidado que minha avó dizia que curiosidade o quê? Então vigia, crente. Fala com você mesmo, vigia, crente. Gente que é muito curioso. Ele sabe que tem uns irmãos que sabe, né? Tem uns irmãos que aí ele vai. Deus te mostra alguma coisa em relação à minha pessoa? Pode falar. Se Deus me mostrar, pode falar. Ele fica caçando, irmãos. Ele vai atrás. Esquece da palavra de Deus e fica procurando. Deus falou sim. Está aqui na Bíblia. Quem não vai examinar as escrituras e reter o que é bom? É isso que o Senhor fala. É na verdade, né, irmã Elza? Examinai as escrituras. Examine as escrituras que você vai ver o que Deus fala contigo. E quando nós paramos para examinar as escrituras, nós olhamos o quanto nós somos pobres, o quanto nós somos dependentes de Deus. Que cada vez que a gente lê a escritura, a gente se vê nela. A gente se vê nela. Nossa, Jesus, isso aqui é mesmo que for a minha vida, mesmo que dizer que é a minha história. Você se depara com cada situação, nossa, isso aqui é a minha história. Volte lá em Neemias para não perder o foco. Em nome de Jesus. Verso 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, ainda que eles construam, que eles consigam erguer, não preocupa não. Mas pessoas invejosas é como um câncer. Só que é assim, é como um câncer que atinge somente aquele que se deixa levar. Porque a Bíblia fala que a inveja, olha porque eu falo que é como um câncer. Diz a Bíblia que a palavra a inveja, seca até o quê? Quem lembra? Até os ossos. Quem que pode fazer isso se não câncer? De matar a pessoa aos poucos. A inveja seca até os ossos. Mas seca de quem se deixa levar, irmãos. É o que eu falei no culto de passado. Cuidado, viu? Você está me ouvindo aí, se você me invejar, pode vir com toda velocidade, com o máximo que você puder. Igual o estilingue, porque vai bater e vai voltar. Você fala, Deus me livre. Deus me livre nada, irmãos. Invejoso comigo, infelizmente, é assim. Ele que procurou, ele que se vire lá. Porque Deus disse que aqueles que são gerados por Deus conserva a si mesmo e o maligno não toca. Então vai bater e vai voltar. Se conseguiu entender agora? Porque eu recitei aqui a palavra, né? Aí você entendeu. Pois é, vai bater e vai voltar.
que só me atinge, meu santo, é o que vem de lá. O que vem de cá não me atinge, não. Você tem que ter essa visão. Não vai me atingir. Mas se você fica todo, pastor, estou sendo vítima de inveja, pastor. Acho que lançaram uma praga na minha vida. A maldição é muita gente com inveja. Eu vou logo ironizando. E irmão, e como é que tá? As coisas não dão certo. Então tá ruim na fé, viu? Você tá muito ruim na fé. Para a inveja tocar em você, você tá muito ruim. Não é verdade, gente? Porque se você é de Deus, eu volto a falar, o maligno não lhe toca. Contra Israel não vale encantamento. Chegou uma senhora, lembra? Até hoje lembra a fisionomia da senhora. Veio, terminou o culto, pastor, preciso que você ore por mim. O que foi, minha santa? Pastor, a vizinha lá de repente implicou comigo, começou a fazer macumba, e com o esposo já não está dando certas coisas, aquilo. Falei, minha santa, ô pastor, por favor, faz uma oração forte. Falei, fazer oração forte não adiantar. Ela, como não vai adiantar? Eu falei, mas só está aceitando a macumba. Macumba não pega em crente não, irmão. A macumba não pega em quem está em Cristo não, irmãos. Não, é porque estou sendo aqui, ó. Olha para aqui, eu me arrepiei toda. Sabe o que significa aí? Dizer, irmã, já está ruim com Cristo. Claro, né? Você aborreceu e nunca mais foi lá na igreja. Porque não quer ouvir a verdade. É sempre assim. É sempre assim. Não quer ouvir aquilo que liberta, que transforma. Se ele diz que conta Jacó, nós somos hoje o novo. Jacó significa o que, gente? Israel, não é verdade? E nós somos hoje o que? O novo Israel. Segundo a palavra de Deus, nós somos hoje o novo Israel. Pela fé descendente de quem? De Abraão. Então não vai valer encantamento contra a minha vida, contra a tua vida. Mas se tu fica meio que encabulado com isso, meio que baratinado, nossa, o negócio está atingindo, o negócio está tão forte, pastor. E começou a ter umas confusões lá em casa. Eu comecei a ver pedra num telhado, etc e tal. Irmão, observe. Vamos aqui observar a atitude do Neemias e do povo, que eles não se preocuparam com isso, que eles fizeram aqui. Vamos ver, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio. O opróbrio é vergonha, desonra sobre a sua cabeça. E faze com que seja um despojo numa terra, o quê? De cativeiro. Então ele fala, Deus, o Senhor está vendo. E meu irmão, eu quero que você vá comigo, por favor, lá em Hebreus capítulo 10, para que vocês entendam algo que é muito importante para as nossas vidas diante de Deus. Porque às vezes, infelizmente, esses invejosos estão do nosso lado. Pessoas que aparentemente são de Israel, ok? Pessoas que aparentemente são de Israel, mas não são o quê? Israelita. Para que você entenda o propósito de Deus, quando você ora, coloca tudo diante de Deus. Olha o que ele fala aqui em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Claro que ele fala isso aqui para crente, porque infelizmente tem um monte de pessoas que dizem de Deus, mas que tem inveja do sucesso do outro. Mas sabe por quê? O sucesso incomoda. Você começa a crescer, começa a incomodar. É na verdade. Mas é como tenho dito, você quer ter sucesso e incomodar, ou não quer que ninguém te incomode e continuar na vidinha lá, sabe? Não, aqui ninguém mexe comigo, então fica na vidinha que ninguém mexe contigo. Você não incomoda ninguém fica provocando você. Porque tem gente que fica, nossa, eu sou perseguida, sou isso e aquilo, mano. Sucesso, meu irmão. É o preço do sucesso. Entende? O preço do sucesso é esse. Você começa a crescer, por mais que seja simples o sucesso. O seu crescimento, por mais que seja simples, vai incomodar. Mas você tem que aprender a fazer como Neemias fez, orar e colocar na mão de Deus. Ele diz assim, Hebreus 10:30.
Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31, por favor. 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Você vai se preocupar? Coitado daqueles que se levanta contra o bichinho de Jacó. Coitado daqueles que se opõem. Entendeu? Se você está na palavra, se você pegar as histórias da Bíblia e analisar quando foi que o povo de Deus perdeu alguma batalha, toda vez que eles perderam, foram as vezes que eles estavam fora do propósito de Deus. Todas as vezes. Perderam porque estava fora da palavra. Quando você está na palavra de Deus, você não perde, o maligno não te toca. Em nome de Jesus. Está ali na palavra. Vai ter inveja? Vai ter. Vai ter calúnia? Vai ter calúnia. Vai ter críticas? Vai. Infelizmente vai ter. Mas é natural. É que nós não queremos. Sim ou não? A gente não quer essas coisas. Que pessoas nos caluniem, pessoas fiquem nos invejando. Mas, eu volto a falar, é o preço do sucesso. É o preço do seu crescimento. Acontece na família. É na verdade. Acontece no meio do povo de Deus. Infelizmente. Mas você não pode olhar para isso. Você tem que continuar olhando para a cruz, para Jesus. Jesus, ele foi perseguido. Aqui o povo de Deus está num propósito de reconstrução e sendo perseguido. Versículo 5 de Neemias 4 diz: e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, pois que te irritaram defronte. Espera aí, irmãos, olha aqui. O Tobias e o Sambalate estavam irritando quem? Na íntegra, vamos lá, na íntegra, no literal. Estava irritando quem? Me ajudem aí. Estava irritando quem? Me ajudem aí, irmão. Estão entendendo não, é? Neemias e os edificadores. Mas observe a oração que o Neemias faz. Ele não diz, olha, estão atrapalhando os edificadores. Ele coloca o quê? Estão, olha aqui, vou repetir o versículo. E não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram, te irritaram defronte de quem? Eles estão cinzentando, colocando o quê? Isso aqui não é para mim não, Deus. Estão irritando é o Senhor, não sou eu não. Perceberam isso aqui? Estão irritando é o Senhor, não sou eu que eles estão irritando. Não são os edificadores, é o Senhor, porque isso aqui é para o Senhor. Se o que você faz é para a glória de Deus, se mexe contigo, não é contigo que estão mexendo. Consegue entender isso? Eu estou aqui. Se alguém está querendo me atrapalhar, não é comigo que está mexendo. E aí você aprende a colocar na mão de Deus. Você aprende a colocar diante de Deus. E aí, ao invés de atingirem você, de você ficar irritado, ficar chateado, essas pessoas, é Deus que vai estar comprando a sua briga. É Deus que vai assumir a posição. Epa, lembra? Nesta peleja não tereis de pelejar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. É de e não nosso. Quando você põe, não é você dizer, Deus, eu quero vingança. Você não é justiceiro. Não é você falar, tem um bocado de crente justiceiro por aí. Você está vendo, né, Deus? Você está vendo, né? Ai, irmão, vai orar, Deus, dá visão, está falando de tal, dá entendimento, está falando de tal. Em nome de Jesus, que Ele venha entender o teu propósito, a sua vida, e venha saber
que se estamos aqui é para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. É assim que tem que ser, não vai ficar provocando ninguém, brigando com ninguém, caçando situação desagradável com ninguém, porque ele não foi brigar. Ele fez o quê? Foi brigar no joelho. Não foi afrontar ninguém. Todo tempo sendo afrontado, ele sempre indo para o joelho, buscando a Deus. Senhor, em nome de Jesus. Mas não deixava de fazer aquilo que era responsabilidade dele fazer. Então tem pessoas que por causa das afrontas ele faz o quê? Ele deixa de fazer aquilo que compete a ele fazer. E você não pode parar de fazer aquilo que é sua responsabilidade, aquilo que é a missão que Deus lhe deu por causa de ninguém. Você deve continuar firme no propósito, em nome de Jesus. Você não pode parar. Olha para o seu irmão e fala: você não pode parar, em nome de Jesus. Versículo 6. Assim edificamos um muro, e todo o muro se o quê? Cerrou. Ou seja, ele se fechou até essa metade. Porque o coração do povo fez o quê, irmãos? Se inclinava. Olha o povo aqui, irmãos, se dedicando. Olha aqui, se dedicando. Foi trabalhar, se dedicando. Ou seja, você não pode parar. É esse tópico. O segundo tópico foi: entregue-os na mão de Deus.